Olá, aqui quem vos fala sou eu, Taylor Moreto Guetolini, aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal do Espírito Santo. Eu gostaria de, por meio desse vídeo aqui, estar apresentando o, o final, do trabalho que foi proposto para a disciplina de redes de computação, de redes para controle e automação. Aqui é o título do trabalho: disciplina de redes de controle de automação, implementação de integração por Modbus TCP/IP em prova de conceito de sistema de supervisão, controle e planta virtual. Aqui já mostrando de cara o resultado do trabalho aqui, como vocês podem ver nessa tela, é o supervisório da nossa planta. O trabalho teve por objetivo realizar uma simulação, da planta de nível, uma planta de nível que existe no laboratório 303 do IFES, e a ideia foi simular o comportamento dessa planta, que eu vou explicar mais à frente, a forma que foi feito, e também poder supervisionar, simular o comportamento dela, realizar o controle por meio de um PLC e simular esse comportamento, e acompanhar, supervisionar por meio de um supervisório. Aqui vocês podem ver, o gráficozinho mostrando o comportamento da nossa variável de interesse, que é o nível do tanque. Aqui também temos um elemento tanque, que a gente pode configurar tanto os valores de set point. Vou dar um set point para o nível subir aqui para 100. Também posso alterar os valores de KP, constante, o ganho do controlador e da constante de integração. Vocês podem ver que um comportamento foi um pouco mais violento, podemos dizer, do controlador. Agora, alterando os parâmetros aqui para ter um comportamento um pouco mais... Ele atinge aqui o set point, dá um sobressinal, uma subamortecida. Colocando uns parâmetros para ele ficar um pouco mais devagar, alterando. Vou agora dar um degrau para 150. Vocês vão ver que vai ficar um pouco mais... vai demorar mais para atingir o set point. Ficar mais conservador a resposta. O nosso controle. Como vocês puderam ver, a diferença aqui dos dois degraus. Certo? Agora eu vou estar explicando como é que foi o desenvolvimento do trabalho. Vou utilizar aqui o meu relatório só um pouquinho para me dar um norte. Então, o trabalho ele foi desenvolvido utilizando... a proposta, foi utilizarmos da AWS, Amazon Web Services, que é a plataforma da Amazon que nos permite criar máquinas virtuais. Porque, como eu comentei, nós temos nesse cenário de controle da planta 3 atores, Nós temos a própria planta. A ideia é que ela ficasse hospedada em uma máquina da AWS. Outra máquina hospedaria o PLC, ou CLP, e a outra máquina hospedaria o nosso supervisório. Para a máquina da planta, nós implementamos a planta com a ferramenta, o software Node-RED, que aqui é o desenho ilustrativo também de todo esse esquema. Nós temos três máquinas. Uma implementaria a planta,
como é que eu posso dizer, hospedaria a planta, que nós implementamos uma abstração da planta, né, uma simulação da planta com Node-RED. Outra máquina hospedaria o PLC, que nós utilizamos também. Todas são ferramentas de software aberto, né? OpenPLC, de código aberto. OpenPLC, Node-RED e o supervisório com o Mango, que é uma outra ferramenta de software código aberto que nós utilizamos. O Node-RED, ele é qual posso olhar aqui, ó. É uma plataforma de programação visual de código aberto que permite criação de fluxos. Você programa por meio de fluxos, também usando por nós, são bloquinhos que eu vou mostrar logo mais, blocos, programação por meio de blocos e também JavaScript dentro, né? O OpenPLC ele é uma ferramenta que foi criada com a ideia de transformar qualquer dispositivo de computação em um PLC. Então nós pegamos a máquina, um computador na AWS, instalamos o OpenPLC para que ele fosse nosso PLC, configuramos. E por último o Mango, hospedando uma máquina que nós instalamos o Mango e para que ela fosse supervisória. Então, repetindo, foi a criação de 3 máquinas. Esse trabalho englobou a criação de 3 máquinas na AWS, uma para cada ator, igual eu falei, e cada uma com esse respectivo software para implementação. Eu vou agora estar dando uma explicada como é que foi o processo de criação das máquinas na AWS. Aqui eu estou no ambiente da AWS. Como vocês podem ver, eu criei com o nome bem sugestivo 3 máquinas. A máquina Node-RED, que hospeda a planta, né? Que eu instalei nessa máquina o Node-RED. Primeiramente eu vou mostrar aqui como é que é criar uma máquina, né, na AWS. Nós preferimos, aqui você dá o nome, nós preferimos utilizar a distribuição Linux, Ubuntu, que é por ela ser estável, muito boa de se utilizar, a versão 22.04 LTS. Não possui, como se diz, interface, né? Ela é só prompt, como se fosse shell. Aí não possui interface igual o Windows nós temos, mas podemos acessar via terminal essa máquina e por meio dela instalar os softwares que foram necessários. Para requisitos da planta, quer dizer, de especificações técnicas, eu utilizei a instância tipo T2 médio com 4 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento é mais que o suficiente para a realização desse trabalho. Voltando aqui nas instâncias, então eu criei só mostrando, assim que se realizou o acesso, né, às máquinas por meio de prompt, né, via terminal. Então uma máquina criada foi a máquina Node-RED, outra a máquina OpenPLC, a máquina Mango. Também fiz teste com outro supervisório aqui, que é o SCADA BR, mas preferi continuar utilizando o Mango por ser uma interface mais agradável. Então cada uma dessas máquinas, uma hospedou o Node-RED com a planta, a outra o OpenPLC para ser o nosso PLC e a Mango para ser o nosso supervisório.
Uma vez instalados, não vou entrar aqui nos métodos de instalação, né, mas instaladas e configuradas essas máquinas, vale, antes disso, preciso ressaltar que também para cada máquina eu criei um security group. Security group são regras de segurança para a liberação das portas para serem acessadas. Porque como essas máquinas elas não são elas são virtuais, eu preciso acessá-las de forma remota aqui do computador da minha casa. Bem como cada uma dessas aplicações que eu falei, Node-RED, Mongo e OpenPLC, elas possuem interface web, que nós temos que configurar durante a criação da máquina para rodar nas portas. Configuramos uma porta específica, né, para rodar essa aplicação na máquina. Por exemplo, a Node-RED roda na porta 1880, Mongo e OpenPLC rodam nas suas máquinas na porta 8080. E nós podemos acessá-las via web, só que para isso temos que liberar essa regra de firewall. Security Groups. Vou mostrar aqui. Eu optei por criar 3 Security Groups também, um para cada máquina, para melhor organização e segurança. Deixa eu entrar aqui, Security Group, Node-RED. Foi necessário liberar, todas as máquinas foi necessário liberar a porta 22 para o tipo SSH para poder realizar a conexão via terminal, para poder operar a máquina via terminal por SSH. Então teve que fazer essa liberação dessa porta. A porta 1880 TCP pelo protocolo TCP, custom TCP, tipo custom TCP, teve que ser liberada, pois é nela que o Node-RED ele roda, e as portas 65.001 e 65.002 foram liberadas para, eu vou explicar mais à frente, mas elas são as portas dedicadas à comunicação socket com o PLC. Então, na 65.001 ela é que recebe envia dados para o atuador, né, vindos do PLC, e a 65.002 ela é que vai realizar o envio para o PLC de dados do sensor da planta. Também para a máquina OpenPLC tive que realizar a liberação da porta 8080, que é a que roda a aplicação OpenPLC. A porta 502 da OpenPLC teve que ser liberada para conexão via protocolo Modbus, né, para realizar a comunicação via Modbus. Então, o Modbus ele é construído, ele se utiliza da pilha TCP/IP. Então, tem que liberar a porta 502. Eu configurei a máquina do OpenPLC do PLC para se comunicar Modbus com o supervisório falando nessa porta 502. Por isso a liberação para ela TCP 502. E SSH, como eu falei, precisa para terminal, para poder operar o terminal. A máquina Mongo, por último, tive que liberar a porta 22 SH para comunicação terminal e a porta 8080 para a porta que a aplicação está rodando. Só checar aqui se meu vídeo não parou. Não, pronto. Certo. Então, recorrer aqui para eu ver mais o que eu preciso falar. Certo.
Então, feitas essas configurações aqui na AWS, nós temos as máquinas rodando. Instalei nelas o respectivo software que eu ia utilizar, Node-RED, Mongo, OpenPLC. Vale ressaltar que todos esses softwares eles têm uma documentação boa que você consegue encontrar para realizar as instalações deles em máquinas Linux, né? Igual foi a que eu utilizei aqui. O Node-RED é tranquilo de instalar. O OpenPLC nós instalamos a versão runtime dele na máquina. Ele tem uma versão que é editor, que você pode instalar no seu computador pessoal. Nela você realiza programação em ladder, né? Você realiza a programação da lógica ladder que vai reger o PLC. Depois você sobe para esse arquivo que é gerado da compilação do código em ladder. Você sobe para runtime, que está instalada na sua máquina dedicada ao PLC, e vai estar configurado o seu PLC. Aí, outras configurações adicionais vão ter que ser feitas também na própria interface da runtime. Aqui eu tenho para mostrar que esse aqui é o IP público da minha máquina dedicado ao Node-RED. Eu acesso a porta 1880 dela, ele carrega aqui a interface do Node-RED. Vou começar por ele porque ele é a planta. Pois então, aqui foi necessária a criação de 5 nós, utilização de 5 nós. Um TCP in, outro TCP out, por quê? Nós optamos por comunicar planta e PLC via socket. O socket, por ser uma forma simples, ele faz a abstração de um fio conectando o sensor com o PLC. Então, a ideia aqui seria que o PLC ele realizaria o envio para a porta 65001 da máquina do Node-RED o sinal de controle. Esse sinal de controle ele se encontra num range do PLC. Então, aqui eu adicionei um bloco atuador de função, né, do Node-RED, que ele simula como se fosse a bomba da planta. A bomba que recebe o sinal de controle vindo do PLC. E aqui ela realiza uma conversão desse sinal de controle para a unidade de nível da planta. Então, esse sinal agora de controle é enviado para a planta, proveniente do atuador. Aqui, esse é o código que implementa a planta de nível. Faz uma aproximação do comportamento dela. Foi desenvolvido em JavaScript. Ele simula então o comportamento da planta, recebendo o sinal de controle. A saída da planta, desse código, é o que? É um nível atual do tanque da planta. É um nível que varia de 0 a 300 ml. Esse valor, de novo, ele entra como se fosse num bloco que implementa como se fosse o sensor, né? E simula o sensor. Ele pega o valor em ml e transforma novamente para o range do CLP, PLC, e esse valor finalmente é enviado também via socket para o PLC. PLC que também vai estar conectado escutando na porta 65002. Aqui no
OpenPLC, vale a pena explicar então aqui o OpenPLC. Ele fornece uma forma de você implementar, de você programar como se fosse um driver do PLC em Python, utilizando a biblioteca PSM Open PLC Python submódulo. Por meio desse trecho de código aqui, você pode programar em Python o driver configurar o driver do seu PLC. E aqui nós optamos então por utilizar a biblioteca socket do Python para fazer essa comunicação planta PLC, utilizando socket para abstrair os dois fios que vêm dos sensores, o fio que vem do sensor para a planta e o fio que vai do PLC para a planta, enviando sinal de controle. Ele abstrai com socket esses fios. Definimos as portas 65001 para o atuador, a bomba, e 65002 para o sensor. Tá, aqui não vou entrar nos méritos do código, mas é um código bem simples, né? Até por isso que nós optamos, porque é uma abstração simples do fio e é uma implementação simples de se fazer aqui também, com socket. Esse código, já que você pode programar aqui o driver, né, do PLC, ele implementa a função básica do PLC, que é o que? Um while, enquanto não foi encerrado, né, o funcionamento do PLC, ele atualiza as saídas, atualiza as entradas, aguarda um tempo e fica fazendo esse ciclo infinito. Aguarda o tempo, atualiza as entradas e saídas, a não ser que chegue um momento que você pare. Então aqui o código bem simples, na função que é chamada aqui de primeira, de iniciar o hardware, nós acrescentamos esse código aqui para realizar a conexão com as portas, né? Então a primeira coisa, o PLC ele se conecta direto já de cara com as portas 65001 e 65002 da máquina do Node-RED, e a todo momento ele fica recebendo os dados que a planta está escrevendo na porta do sensor e passando para... Depois eu vou entrar no porquê de ser a variável W0. E fica escrevendo na variável do PLC destinada a variável de processo, e também fica aqui no update outputs enviando o sinal de controle, que sempre vai ser escrito isso é um código ladder que eu vou explicar depois. Ele escreve na variável QW0 e ele envia. Pronto, terminada essa parte, para o vídeo também não ficar muito longo, tivemos que fazer a configuração do PLC aqui. O PLC ele vai comunicar via Modbus com o supervisório, então tivemos que habilitar o servidor Modbus. Configuramos para que a comunicação Modbus fosse feita na porta 502 do PLC. Explicando também sobre então, explicando agora um pouco da programação do PLC. Como eu falei, você consegue instalar na sua máquina, que eu estou aqui no meu computador pessoal, o OpenPLC Editor.
É aqui que você vai realizar a programação do PLC na linguagem ladder, que eu já deixei aberto, o programa que foi criado. Voltando aqui, peço desculpas, o, o código, esse programa em ladder, que ele foi desenvolvido em sala de aula, né, junto com o professor Rafael Merick, o professor Saul Munareto, de controle. Ele implementa então um controlador PI, proporcional integrativo. E aqui são as variáveis que nós definimos. Por que são essas variáveis? A localização, né? São esses endereços de memória. Ó, nós temos setPoint, a variável de processo. Setpoint é o valor que vai vir do supervisório. Vai vir do supervisório. Por exemplo, a planta do laboratório 303 ela vai de 0 a 300 ml. Então, o supervisório vai falar, eu quero um nível em 100 ml. É aqui que vai chegar esse valor convertido para a unidade do PLC, né? A variável de processo é a variável, igual eu expliquei, que vem lá da planta, né? Eu expliquei, vem via socket, ela é escrita nessa variável aqui, via socket, a variável de processo. KP é constante proporcional, né? O ganho do controlador. TR é o tempo de integração. CV é a variável de controle. Ela vai ser a saída de todo esse cálculo do PI, que vai ser convertido para ser como esse valor aqui que será enviado para a planta e convertido para a unidade da planta, né, que o atuador vai enviar para a planta. Valor de controle. Também aqui são definidas algumas variáveis internas, né, do código do programa. Por que para o setPoint nós escolhemos QW1? Na documentação do OpenPLC, para utilizar o protocolo Modbus, a documentação do OpenPLC ela define os endereços que são destinados a cada tipo de registrador. Então foi uma análise de caso aqui mesmo. Alguns é permitido leitura e escrita, outros apenas leitura. O setPoint ele ficou no QW1, que é um registrador do tipo Hold Register, dedicado para saídas analógicas. Ele é tanto de leitura quanto escrita. Nós precisamos que ele fosse de tanto leitura quanto escrita. Por quê? Porque esse valor ele vai ser acessado do supervisório para leitura e também pelo código, e ele é escrito também via supervisório. É necessário que ele seja enviado do supervisório, por isso foi configurado como Hold Register, pois permite escrita e leitura. Nós temos a variável de processo, ela foi configurada como IW0. IW0 está aqui no range, ó, de Analog Input Register, ela só permite leitura. Por quê? Porque a variável de processo é o que está vindo do sensor, não pode ser alterado. Então não é alterado via supervisório, por isso nós escolhemos esse endereço. E por fim, vou explicar só das importantes aqui. O valor de controle QW0 também é um Hold Register.
ele precisa, ele é feita a escrita dele dentro do código ladder. KP e TR também são setadas via supervisório, então foi necessário colocar em holding register que realiza a escrita. Então, agora partindo aqui para a parte do supervisório, só esqueci de mostrar o Mango. Nós acessamos o porta 80 da máquina. Essa é a interface do Mango. Feitas as configurações aqui, depois, obviamente, estava esquecendo de fazer esse código, você realiza o build desse código, né? E ele gera um arquivo ST que você sobe para cá. Deslogou. Você sobe esse arquivo ST aqui e você seleciona, faz o upload, o seu PLC passa a executar esse código que eu chamei de PI versão 1.2. Ele passa a executar aquele programa que foi ali desenvolvido aqui em ladder, que no nosso caso implementa um controlador PI. Agora então, partindo para a parte do supervisório, aqui é a interface do Mango, acessada na porta 8080 da máquina. No Mango foi necessário fazer a configuração de data sources. Criei com o nome PLC, porque é a comunicação, né, do supervisório com o PLC, do tipo Modbus IP foi configurado, né, para eles se comunicarem via Modbus. Aqui o IP do PLC, configurei a porta que eles vão estar se comunicando, 502, que falei que foi liberado e tudo mais. E aqui em Data Points é o momento que aqui você traz para cá os Data Points, que são aqueles que já estão liberados. Depois de realizar a conexão via Modbus, aqui em Modbus Tools você já vai conseguir enxergar essas variáveis sendo lidas aqui pelo Mango. Então é necessário realizar a criação e a configuração aqui, né, delas, adicionar nessa seção como Data Points. Eu adicionei cada uma delas, KP, TR, Level, que são as de interesse para ficarem no nosso supervisório. Pode ver que aqui mostra o tipo deles, né? Holding Register, Input Register, tudo certinho. Offset também configurado aqui o offset, nós conseguimos acessar aqui para pegar o offset based, que diz respeito a cada uma delas aqui que foram implementadas. Feito isso, nós podemos vir aqui para o Dashboard Design, realizar o acréscimo dessas variáveis na tela. O Level PV só temos a opção de leitura, como eu falei, fica aqui. As outras nós configuramos e podemos setar daqui. Vinculamos. Vale ressaltar que existem exemplos aqui, ó, nessa coluna aqui, exemplos de como montar telas no Mango. Sugiro que quem quiser utilize desses exemplos. Feitas todas essas configurações, então criado o dashboard salvo, você pode realizar a visualização dele aqui nesse olhinho, ou eu adicionei aqui para ficar direto o supervisório no menu principal. E voltando aqui, esse aqui é o resultado
do trabalho. Vale ressaltar um ponto também, que a comunicação, novamente, do supervisório com o PLC foi feita via Modbus, e do PLC com a planta foi feita via socket. Poderia também ter sido feita a comunicação do PLC com a planta via Modbus, mas pela simplicidade nós preferimos utilizar a socket, abstraindo, com a ideia de abstrair como se fossem dois fios. Mas vale ressaltar que ambos os protocolos eles são construídos em cima da pilha TCP/IP, do protocolo TCP, do modelo TCP/IP, da pilha TCP/IP. E o Modbus ele é um protocolo que ele é mais voltado para aplicações industriais, né, de automação industrial. O socket ele é de uso variado, e nós adotamos ele ali naquele cenário planta PLC, mais pela simplicidade da abstração. Então, esse aqui foi o resultado do projeto. É possível, então, como eu já mostrei, setar ganho do controlador PI, do tempo constante de integração, enviar set points, acompanhar aqui pelo gráfico, né? E também acompanhar pelo gráficozinho aqui mostrando o tanque e pelo valor do processo. Eu espero que tenha ficado claro. Até mais.